Vocês estão bem? Que bom, que hoje a gente começa... Oi, Cris, Jaque falou com você? Não, quem vai te falar, tá? O Jaque vai te mandar uns testes, tá? Tô te avisando. Vamos lá, né? O Jaque tá quase um mito. Gente, sejam binvindos à nossa aula de Entendendo Psicologia ou Não, tá? Porque tudo pode acontecer aqui, né? A gente vai pegar agora uma série de temas, né? Oi, Luana! Tudo bom? Gente, menina linda. Pode olhar, gente. Linda. Não aguento, gente. Mas é linda, tem que olhar. Entendeu? Se fosse feio, eu nem fala, oi, fulano, senta aí. Entendeu? Ah, ciclano. Mas quando é bonito que chama, a gente fala. Ah lá, fulano, entendeu? Tem que falar, não, gente? Vamos embora. A gente vai entrar numa série de passos aqui que são prática terapêutica 1, né? Que a gente vai botar, o primeiro passo mudando o foco, que a gente vai ensinar um pouquinho como que começa um trabalho terapêutico. Então, eu vou fazer aqui um pequeno flashback, uma um pequeno remember, entendeu? De tudo aquilo que a gente mais ou menos aprendeu ou não aprendeu, ou tentou aprender aqui, pra gente fazer um fechamento e a gente começar assim, por onde eu começo? O que eu faço? Qual é o primeiro passo que eu dou? Porque a gente acumula um monte de informação e não tem ideia do que fazer com elas, né? Então, a gente vai aqui, hoje vai ser tiro, pancada e bomba. A gente muda a palavra porque tá no Santo Espírito. Oi, amor. Ó o casal, gente, nosso casal 20. Chegou, nossa mulher grega, diva grega. Na outra vida eu venho da Grécia. Na outra vida eu vou vir cantora gospel daquelas igrejas, aquelas negona bem bonita. Oi? Vou pro espaço? Não sei se eu vou pro espaço. Será que eu vou pro espaço? Não sei, vai que eu encontro o ET. Eu não gostava do ET. Nossa, todo meu irmão via ET e falava, o filme é legal, né? Eu falava, cara, você parece um bicho no meu quarto com o dedo brilhando. Eu falei, eu sou ET, eu chuto essa porcaria. Eu falava, o que é isso, sabe? Que eu fico com medo, nunca mais durmo sozinha na vida. Entendeu? Na vida. Oi? Não tem gravidade? Legal, né, gente? Bom que eu não vou me preocupar com peso. Vou ficar igual a Duda, né? Que come pipoca, é magra e linda. Entendeu, gente? Não aguento essa gente fitness. Vamos lá, vou abrir aqui pra gente o Evangelho, pra gente começar. Lá, vou ler um trecho pequeno, porque o Evangelho é grande. Aqui. A missão do homem inteligente na Terra. Não vos ensorbebeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limite muito estreito no mundo em que habitais. Suponhamos seja a sumidade e a inteligência nesse planeta. Nenhum direito tem de envadecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos faz nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilize para o bem de todos. É a missão que vos dá, pondo-vos às mãos os instrumentos com que podeis desenvolver, por essa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. Bom, né? Então tá. Vamos fazer a prece. Agradecemos, Senhor, a oportunidade a que estarmos. Agradecemos a nossa querida veneranda Joana de Ângeles, que abre as portas de sua casa e nos permite esse momento de adentramento em nós próprios. Que possamos dar, Joana, os nossos primeiros passos rumo a esse autoencontro. E pedimos a Ti que nos oriente na nossa noite de hoje. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Então, vamos começar fazendo um flashback. Não posso escrever, então vocês finjam que estão vendo quadros mil aqui. Eu vou fazer assim com a mãozinha, que eu não posso mexer ainda, que eu estou igual um T-Rex, né? Mas vamos lá. Então, olha só. Primeiro ponto pra gente. O que a gente vem falando ao longo do nosso curso? Então, vou resumir o curso agora, em 1 minuto para você que chegou hoje, né? Para você que está na internet vendo a gente. Gente, tem uma pessoa do Japão vendo a gente. Beijo. Arigato, não sei, gente, não sei falar japonês, entendeu? Um sashimi, não sei o que eu falo, né? Mas enfim, né? Tamo bem. E aí, o que a gente vai falar aqui? Qual é o fechamento do nosso curso? Apesar de estarmos no meio do ano, não estamos fechando, tá, gente? Que é fechamento, levanta e vai embora, não, tá? Fechamento do curso o que a gente tem que fazer, né? Assim, a partir do momento da sua existência, você existe para quê? Você existe para se autoconhecer. Tudo que acontece aqui fora, desde
família, escola, faculdade, profissão, amigos, doença, macumba, tudo, tá, gente? Que acontecer com a sua pessoa é para que você possa descobrir coisas que estão dentro de você. Então, a gente fala que nosso objetivo aqui é nós sermos livres. Livres, o que é ser livre? A gente pensa que ser livre é você fazer tudo aquilo que você quer, né? Só que não. Ser livre é você saber daquilo que você quer. Muitas vezes nós queremos coisas e nós não temos a mínima ideia do porquê queremos. Nós achamos que é por X, Y ou Z coisas. E a gente às vezes faz aquilo com a maior inconsciência sobre aqueles fatos. Então, nós precisamos adquirir o que a gente chama de autoconsciência em cima das nossas questões. Aí lembra que eu falei para vocês que como é que funciona isso? Não pude, queria escrever, mas não vou. Então, como é que funciona isso? A gente nasce, certo? E a gente começa a nossa noção de eu, do que eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, de fora para dentro. E aí, em algum momento, a gente tem que fazer essa noção de dentro para fora. Ou seja, eu tenho que começar a me desidentificar de certos padrões. E um desses padrões que a gente faz é a dicotomia. A gente se divide em eu sou e eu não sou. A sombra, certo? Ótimo. E aí começa nosso processo terapêutico. Para a gente poder entender que nós somos a totalidade, o que é a totalidade? Nós somos tudo, temos tudo dentro de nós. Nós somos o bem, o mal, né? O certo, o errado, o pleno, não pleno, o pode, não pode, o deve, não deve. A gente é tudo dentro da gente. E a gente tem que saber usar todas essas qualidades, né, no momento certo. Então, por exemplo, se eu estou vendo que eu tenho um filho, meu filho está indo lamber a tomada, o que vai acontecer com uma criança que lambe a tomada, gente? Que ela morre, né? Já que pena, né? Morreu a criança porque lambeu a tomada. Então, você não pode, naquele momento, chegar para a criança e falar assim: ô, benzinho, sai daí, meu anjo. Sai daí, que a criança morreu queimada, colada na tomada. Você tem que fazer o quê? Você tem que dar um pequeno grito, né, um grito umbralino que você dá. Sai daí, a criança congela, né? Acha que vai perder a encarnação, mas é quase isso, para não poder perder a própria vida. Ou seja, em alguns momentos a gente tem que saber utilizar o quê? A agressividade. E a gente tem que saber utilizar a docilidade. Então, a agressividade é bom ou ruim? Obrigada. Bom e, ao mesmo tempo, se você estapear a criança porque ela vai lamber a tomada, é um pouco ruim, porque a criança pode ficar um pouco traumatizada. Só um pouco. Foi, gente? Então, beleza. Só que para você fazer isso, qual é o primeiro passo que você tem que dar? Primeiro, a primeira coisa que a gente faz, aí começa o nosso mudando o foco. A Joana diz assim pra gente, que a gente não faz nenhum tipo de processo terapêutico se a gente não der um sentido para isso. Ou seja, se eu não entender para que eu estou me modificando. Qual é a razão de eu ter que observar os meus comportamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções e trabalhar esta bagaça? E qual o sentido existencial disso? Ou seja, o que isso vai trazer para a minha vida, para a minha existência? Não simplesmente, isso é bom porque me deixa mais tranquilo, eu brigo menos, eu fico mais sereno. Não, tá? Mas para que isso serve? Se o seu sentido existencial é o que a gente está falando, que a gente vem falando em todas as aulas, que é o autoconhecimento, né? Que é a busca de si mesmo, que é você entender que você tem que buscar essa totalidade, essa integralidade dentro de você, né? Se você entende isso, primeira coisa que cai por terra, qualquer tipo de sofrimento. Como assim? Fiquei sem dinheiro. Legal. O teu problema não é ficar sem dinheiro. Qual é o teu problema se você ficar mal quando fica sem dinheiro? Valorização, né? Enfim, né? Às vezes a gente não sabe que crença é aquela que faz a gente... Vocês ouviram agora a palestra, né? Do dedinho podre, da pessoa que, né, o cara traía. Quando, né, o Nelson falou, o problema é dela, de fato é. Só que ela não tem ideia do que faz ela ter aquele dedinho podre. Eu quero esse. Entendeu? E esse, né, vai meter um par de chifre na cabeça. Então, assim, ela não sabe sobre isso. O que vai acontecer? Ela vai continuar repetindo o mesmo padrão. Só que para eu poder parar esse padrão, eu tenho que começar a entender que existe alguma coisa a mais na minha vida, que minha vida tem um sentido a mais que simplesmente viver bem, encostado, entendeu? E tranquilo e estamos felizes. Que a felicidade é um bem-estar subjetivo, é uma consciência de si próprio. Que eu posso estar feliz mesmo quando acontece uma inconveniência, uma coisa triste.
Exatamente. E tem um outro detalhe, né? Se acontece alguma coisa que eu não gosto, essa coisa me acontece para quê? Entendeu, gente? Então, mudanças básicas. Sentido existencial tem que ser o foco. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu pego muita gente, às vezes, no consultório, que é espírita, chega lá, senta a bunda na cadeira e fala... Senta a coisa na cadeira e fala assim, né? Estão acostumados, né? Mas todo mundo tem, né? Se fosse uma coisa estranha, senta lá na cadeira e a pessoa fala assim, eu tô sofrendo, por quê? Porque eu tenho, sei lá, porque às vezes as pessoas falam assim, porque, sei lá, eu tô entrando... em depressão porque fulano está partindo para outro país. Você fala, mas minha senhora, meu senhor, sei lá você, né? Se isso tem uma razão na sua vida, você pode ficar triste disso, mas isso não tem que levar você a um estado depressivo. Ou seja, vamos começar a entender o para que isso serve. Vamos começar a entender o que isso pede de você. Que tipo de desapego, que tipo de movimento, que tipo de emoção é essa? Porque se o nosso foco não estiver sempre no para quê das coisas, entendeu? A gente vai sofrer pelas coisas. Vocês estão entendendo? Parece que eu tomei um ácido. Obrigada. Porque às vezes pode parecer que eu tomei um ácido e... Vocês tomaram também? Que bom, gente. Estava naquele copinho ali fora, vocês pegaram? Estou brincando. Entendeu? A pessoa vai achar que dá ácido que não seja, pelo amor de Deus. Né? Mas, enfim. Mas a gente começa a sofrer por coisas que não tem muito valor. É o que a gente fala, tira o valor do material e começa a colocar no valor real. Se a sua vida real é o seu autoconhecimento, por que os fatos te incomodam tanto? Se os fatos não são a sua vida real. Os fatos servem para você poder enxergar coisas que estão dentro. Por que eu me importo com os fatos? Que importância eu dou para os fatos? Fala. Sim, se você quiser trabalhar e ser uma pessoa plena e ter autodomínio, você tem que ter autoconhecimento. Autoconsciência. Porque se você não tem autoconhecimento, o que acontece? Se você não tem autoconhecimento, as coisas que estão presentes dentro de você vão te tomar. E você vai passar a vida inteira lutando contra isso. E a vida inteira projetando essas coisas que te tomam aqui fora, achando que o problema está fora, sempre. Tem. Aqui foi a epifania, gente. Vamos voltar. Epifania de Jackson foi. Vamos lá. Então, o que a gente vai começar a dizer? Essa visão tem que estar mudada, gente. Se a gente entende que o razão da nossa existência, se você botar isso na tua cabeça, é autoconhecimento, é se iluminar, e a gente está numa instituição religiosa, então eu posso falar disso com mais tranquilidade do que se eu estivesse fora, por exemplo, se eu estivesse lá em consultório, porque tem gente que não é espírita, né? Então não entende. Mas aqui a gente tem um conceito de iluminação interior. O que é isso? Os espíritos de luz, eles, na verdade, eles são esclarecidos porque eles têm consciência sobre as questões deles, certo? Se eu creio nisso, e eu vejo pessoas que são assim como Buda, como foi Gandhi, como foi Francisco de Assis, como foi Joana, né? Em todas as Joanas que ela foi, em todas as vidas que ela foi, que mulher para gostar de nome de Joana, né, gente? Só em uma que foi Clara, né? Mas o resto tudo Joana. Mas, enfim, quando a gente entende isso, as coisas aqui fora, elas passam a ter um peso diferente. Então, se eu não souber pesar as coisas aqui de uma maneira diferente, fica muito difícil fazer o autoconhecimento. Por quê? Porque eu vou estar olhando para fora. Eu vou querer resolver a coisa que está aqui fora. E quanto mais eu resolvo a coisa que está aqui fora, mais a vida vai me fechando para que eu possa olhar para dentro. A depressão é isso. A depressão é um grito da sua alma, do tipo assim, para de achar que o problema está fora. O problema está no fulano, no ciclano, no beltrano, no dinheiro, na profissão. O problema está dentro. O problema é aqui dentro. É como isso aqui veio vivenciando tudo isso. Foi, gente? Essa é a primeira parte. A segunda parte que a gente vai entrar aqui mais a fundo é mudar primeira coisa que tem que cair, bem e mal. Tá? Por favor, destrua essa ideia maldita, tá? De bem e mal, de certo e errado. Aí sempre tem, né, uma entidade que levanta a mão e fala assim, mas tem certas coisas que são certas. Eu tenho vontade de arremessar meu sapato na cara da pessoa, entendeu? Porque tem certas coisas que são certas. Vou dar aqui um exemplo, tá? Apareceu uma reportagem no Globo outro dia de um senhor, sei lá, que fica levando pão e água para as pessoas da Cracolândia.
E ele fala que ele se sente maravilhosamente bem fazendo bem. Aí eu pergunto aqui para vocês, ele está fazendo bem ou ele está fazendo mal? Olha que louco. Ele está fazendo mal porque ele está realmente alimentando as pessoas que estão ali. Porque as pessoas que estão ali, elas não sentem nada que faz com que elas saiam dali, certo? Mas ao mesmo tempo, se eu deixo aquelas pessoas ali, elas vão parar de usar o crack porque elas não têm comida? Não. Então ele está fazendo o quê? Obrigada, Ale. Ale, vai falar no microfone. Eu gostei. Vai falar com todos os seus pulmões, vai. Depende do ponto de vista. Obrigado. Depende do ponto de vista, depende da intenção, depende de quem faz. Para ele é o bem. Legal, o senhor vai para o céu, entendeu? Para ele acha que ele está fazendo o bem, ele faz aquilo com uma intenção XYZ, porque no fundo, ele está sendo neutro. Vocês estão entendendo? Porque ele pode porque ele dá o pão, alguém na Cracolândia falar, né, descobrir o fogo, vamos ser felizes, ou a pessoa pode continuar o quê? Ali para sempre. Vocês entenderam como esse exemplo simples de bem e mal é muito relativo? Depende da pessoa que recebe pão, depende da intenção que eu dou o pão. Se eu dou o pão porque eu sou uma pessoa, por exemplo, eu tenho o pensamento desenvolvido, já falei aqui para vocês, mas não o sentimento, e eu faço caridade porque tem que fazer, porque é certo, automatismo, ou porque é assim, eu aprendi que é assim, enfim, assim é o bem, cara, eu estou fazendo bem ou mal? Obrigada, estou fazendo nada, tá? Então, assim, a partir do momento que a gente entende que comportamentos não falam sobre a essência, porque isso é muito relativo, eu começo a entender que o que fala sobre a minha essência? A minha intenção. É a minha intenção pura. E para saber da sua intenção, a gente tem que ter o quê? Obrigada, autoconhecimento. Foi, gente? Só que para isso eu tenho que destruir essa ideia de bem e de mal. O problema de bem e de mal é que ele vai criar a tal da sombra. E quando começa a criar a sombra, quando você aprende que certas coisas são boas, certas coisas são más, você fica endurecido. A gente fala que o nome disso é a gente vai criando como se fosse uma barreira. Sabe aqueles feudos antigos que tinham lembra da sua vida passada, que você era de um feudo? Que tinha aquela muralha em volta, entendeu? Você ficava lá, capinando. Ou você era o senhor feudal, ficava chibatando as pessoas, entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso que a gente vai fazendo. E quanto mais a água bate na parede do nosso feudo, mais a gente fortalece ela, Ao invés de a gente entender que essa água tem que entrar e promover algum tipo de crescimento. Foi? Então, a sombra, para a gente poder trabalhar, a primeira coisa que a gente trabalha muito no consultório é desconstrução de bem e mal, certo, errado, pode ou não pode, é, não é, entendeu? Porque se a gente não desconstrói isso, cara, babou. Não desconstruiu isso, certas culpas você vai carregar para o resto da tua existência. Entenderam? Obrigado, é lindo seu marido. Isso não estou cantando ele. Isso é o maniqueísmo. Não posso cantar ele, porque a gente é comprometida, né? Mas enfim, né? Mas você é linda, adorei o maniqueísmo, exatamente. O maniqueísmo é um grande problema. Quando você começa com bem e mal, sim e não, certo e errado, pode e não pode. Cara, você começa a se endurecer, e aí, meu bem, pão e bênção, tchau. Processo terapêutico não vai nem na esquina. Porque você tem crenças muito enraizadas, certo? Oi? E alimenta elas. E, gente, quando a gente vai buscar crenças que alimentam essas crenças que a gente tem? Cara, isso é pior ainda, né? Isso dá até um... Ai, será que eu faço? Né? Dá um desespero interior. Você fala, será que eu estou sendo um idiota? Quase isso, Senhor. Entendeu? E a gente faz muito isso, a gente quer confirmar, né? Então, quando você quer confirmar uma coisa que você faz, que você não sabe se está certo ou errado, você fica contando pro povo, né? Aí conta para um, conta para outro, conta para outro, conta para outro. Aí quando o número suficiente de pessoas falarem, verdade, verdade, aí você fala, ai, graças a Deus, então eu tô certa. Teu autoconhecimento vem da onde? De fora para dentro, ou seja, olha que doideira, entendeu? E a gente faz isso o tempo inteiro, porque a gente não sabe da nossa intenção. A palavra, quando eu apertar aqui é intenção. Quando eu apertar aqui, eu não me lembro o que ela falou, entendeu? Mas é o que ela disse. Então a gente vai aqui é maniqueísmo, então ótimo. Ponto de vista, exatamente.
Quando eu apontar aqui é epifania, vai. Você calou ela. Calei nada. De boa intenção o inferno tá cheio. Ah, gostei. De boa intenção o inferno tá cheio. Sabe por quê? Porque, na verdade, a pessoa não toma contato com a intenção dela. O que é de boa intenção o inferno tá cheio? É isso. Ah, eu vou fazer o bem. Vai fazer o bem que nem um ignorante. Entendeu? Aí vai pro inferno mesmo, entendeu? Intenção, gente, é eu saber, é eu ter consciência da razão que eu faço as coisas. Então, vou dar um exemplo para você. Se você está... Aliás, eu ouvi isso da minha mãe muito... Hoje de manhã ela falou uma coisa que eu achei fantástica. Tem uma pessoa meio perturbada, né, que a gente conhece em comum, mas ela não é muito perturbada, perturbação de 1 a 10, 18, tá, gente? 18. É aquela pessoa que ela já tá dando, né, é meio louca, né? Nada contra, mas ela é, sabe? Ela quer bater nas pessoas e não sei o quê, e aí quando ela encontra a pessoa que ela não gosta, ela xinga, fala, que ela fica meio possuída por alguma coisa, alguma pomba gira, sabe que é um satã, sabe que é um negócio, né? E ela fala. E aí... Um dia, minha mãe, ela é toda política, vocês conhecem, ela se senta aqui, fofa, né, e senta... Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Seja Barra, né? Ela faz a prece mansa, ela é ótima, né? Não, Luana, Iraci é uma lady, é a Barbie Medium, né? Ela senta aqui, Barbie, mas tá vendo todo mundo que você não tá vendo, né? Enfim, ótimo, ótimo, ótimo. Aí, o que acontece com a criatura? A criatura recebe essa cuspidora de fogo, e ela continua na dela, tranquila. Aí, no carro, ela virou e falou assim, porque agora eu cansei, mas se esta mulher vier falando isso pra mim, mas eu vou descer o nível dela só pra mostrar pra ela que ela não, que ela não pode falar assim com as pessoas, que ela começou a falar. Aí eu falei assim pra ela, você vai fazer isso por quê? Aí ela falou assim, ora, porque é a única coisa que eu posso fazer pra ela poder ouvir, porque ninguém faz isso por ela. Qual é a intenção dele assim? A, se autoafirmar, B, fazer o que ela tem que fazer. B. Mas ela vai gritar. Aí a pessoa vira e fala assim, ai, gritou, perdeu a razão. Quero saber quando é que Jesus perdeu a razão, quando ele entrou no templo estampancando tudo quanto é barraquinha, vai, que é essa, né, loucão no templo, entendeu? Falou, aqui no lugar de comércio. Ele não perde a razão, entendeu? Então, saber a intenção é muito importante. Se eu faço alguma coisa com uma intenção boa e eu estou plena da minha intenção e o outro não entendeu, o problema é de quem? Obrigado, o outro. Só que isso é uma crença que tem que estar na nossa cabeça, ó. São os conceitos que a gente tem que começar a colocar. Porque se eu depender que o que eu faço, o outro fique bem, cara, quando que eu vou me sentir bem? Cara, você não vai saber nunca quando você vai se sentir bem, porque vai depender sempre do outro. Esse é o primeiro passo. Então, vamos colocar aqui alguns passos que a gente já falou. Primeiro, mudar a ideia de sofrimento, né? Da razão existencial da vida. Sofrimento, desafio. Ah, aconteceu um problema. Casei com um demônio. Sinto muito. Bem-vindo ao clube. Aqui ela falou bem-vindo ao clube, né? Aí a gente fala, casei com um demônio, você tem 2 trabalhos, entendeu? Casar e descasar ou tá no inferno, abraço capeta, filho. A coisa é essa, entendeu? Já percebeu que caso você seja demônio, ela vai abraçar o capeta. Adoro essa mulher, né? Linda. Então, assim, o que a gente coloca aqui? Que, de fato, a gente tem que lidar com aquela situação. E aquela situação é boa pra gente? Obrigada. Mesmo que seja uma situação de um câncer, ela é boa e maravilhosa pra você? Sim. Sim. Todo mundo fala assim, por favor, gente. Obrigada, né? Obrigada, que eu sinto que agora eu estou recebendo um carinho, uma coisa, né? Porque eu falo assim, agora as pessoas que ficam chocadas fazem assim, ó. Entendeu? Aí quando você faz o coletivo falar sim, aí a pessoa tem que dizer sim. Pronto, já está no inconsciente, no subconsciente dela o quê? Querida, deu o M, é bom, entendeu? Deu outra letra, também é gostoso. Então, vamos embora. Tá no inferno, abraço o capeta, você tracata com o seu problema e que ele fala de você, né? Uma vez me perguntaram assim, não, eu vou falar aqui um parênteses, não devia falar, mas eu vou, tá? Mas eu estou no centro espírita, então não me perguntem sobre isso, tá? Uma vez eu estava aqui conversando com o Luiz Mário e eu tinha acabado de fazer o meu mapa astral e não sei o que, aí eu levei, aí eu trouxe para ele e falei, olha, Luiz Mário. Ele olhou para mim e falou, nossa, não dá para brigar com você não, né? Porque eu tenho tudo, ascendente, Lua, Marte, e que mais eu tenho? E Vênus em Áries, que é um signo
que briga pouco, super calmo, um signo tranquilo, percebam pela minha pessoa. Serena, fala devagar, não se mexe muito, quase uma morta, né? Enfim, né? E aí ele falou assim, nossa, não dá pra brigar com você não. Eu falei, pois é, quando eu era mais nova eu era assim, enfiava o dedo na cara de todo mundo. Hoje, eu adoro uma briga. Aí ele falou, mas eu sei que tipo de briga que você gosta. Você gosta de um problema, né? Você gosta de um desafio, você gosta da coisa pra você trabalhar. Eu falo, gosto. E é verdade, quando a vida tá muito mansa, tá tudo muito bem, por exemplo, agora você é de férias. Eu posso criar um problema nas minhas férias, mas não tem mais problema para eu criar nas minhas férias, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Aí alguma coisa vai ter que acontecer, entendeu? Lá, um barraco doido para eu, opa! Vambora, entendeu? E aí a gente vai. Mas olha como o efeito do que a gente tá... Efeito não, né? Mas como que eu tô falando aqui para vocês é extremamente o contrário. Né? Normalmente a pessoa reza, por favor, que eu não tenha problemas. Eu não, eu rezo, Senhor, manda uma jaca, né? Por favor, Senhor. Manda aqui um pequeno chabu, uma pequena zica, uma maldição, qualquer coisa, entendeu? Vamos embora. Então, assim, a gente começa a mudar o sentido do sofrimento. Se a gente não muda esse sentido do sofrimento, gente, terapia não funciona, porque a pessoa chega lá e ela quer que você resolva o problema dela, ou que ela pare de sofrer, e que não sei o que lá, e você fica assim, ai, senhora... Respira e fala, senhora, não queria te contar, mas eu vou, o problema é seu, senhora. Vamos trabalhar, é um dilema, né? Mas, enfim, essa é a primeira parte. E a segunda parte é, quebre os seus valores de certo, errado, bom e ruim. Porque a gente vai começar a descobrir que muita coisa que a gente aprendeu que é certo, que é bom, que é pudico, que é ético, não é nem ético, nem certo, nem bom, nem pudico, e tudo depende muito. Foi, gente? Essa é a primeira parte. E isso cria na gente já uma atmosfera de não preconceito. Ou seja, aí eu começo a não ter o preconceito. Como é que a gente faz para trabalhar o preconceito nesse caso? Porque... Vamos supor que a gente tem um conflito, tá? Onde a gente abomina uma certa atitude que alguém fez. Qual é a única maneira de eu integrar isso dentro de mim? Tirando o julgamento. Eu tiro o julgamento aqui. Mas se o julgamento não saiu daqui, qual é a única maneira que eu vou trabalhar isso? Obrigada, vivendo. E às vezes a vida dá uma rasteira na gente, a gente vê o outro fazendo, né? Fala, não vou fazer isso nunca. Aí morde a língua, engole o veneno, faz, entendeu? Pra gente poder começar a relativizar isso. Não estamos falando assim, eu não assassino ninguém. Um dia você mata, né, sem querer, olha, matei o marido, gente, ele brigou comigo e enforquei. Que loucura, né? Que morreu, né? Não é isso, né? Mas a gente falar, por exemplo, eu não sou cruel como o assassino, vírgula. Até que alguém, exatamente, até que pisou no meu pé, entendeu? Oi? E aí você vai falar para o assassino, vamos cantar, né? Vai fazer um musical com o assassino, né? Tenso. Então, assim, bem complicado. Então, assim, onde é que a gente está querendo chegar? A gente tem que mudar conceitos, né? Mudar conceitos. Conceitos íntimos. Por exemplo, se eu aprendi a minha vida inteira que que ser falante é horrível, né? E eu aprendi exatamente isso, né? Em qualquer lugar que eu entrava, minha mãe, ela tinha uma brincadeira muito do mal, né? Que era a brincadeira do mudinho. Olha só, ela falava assim pra mim, filha, vamos fazer uma brincadeira? Eu falava, vamos, mãe! Né? Aí eu vinha, largava as Barbies, largava os brinquedos. Ela, vamos brincar de mudinho. Aí eu, como é isso? Ela, você senta e fica quieta. E aí quem ficar quieto mais tempo ganha. Aí eu falava, tá bom. Aí dava 2 segundos eu já... Mãe, perdeu! Tá, vamos brincar de outra coisa. Aí ela, não, vamos brincar de... Era terrível, gente, era terrível. Porque eu falava demais. Então eu aprendi, por exemplo, que eu nunca ia poder ser terapeuta. Porque eu falo demais. Minha mãe ia falar, vai chegar alguém no seu consultório, você vai falar, oi, tudo bem? Vai contar sua vida pra pessoa, vai dar 1 hora, a pessoa vai embora e ela não vai ter falado nada. Entendeu? Oi? Pois é, então eu falo e a pessoa fica louca, não vou pagar, a senhora paga pra mim, né? Porque no caso aqui a terapia foi o contrário. E ia ser terrível, gente. E olha que loucura, isso era uma crença tão bizarra, tá? Que a minha primeira faculdade não foi psicologia, foi comunicação social. Porque tem a maldita palavra comunicação. E eu nunca falei nesse maldito curso. Nunca falei um A, entendeu? E quando eu tinha que falar, eu tinha que ler um texto pronto. Estamos aqui no pilotismo da PUC e aquelas pessoas me olhando, achando que era Fátima Bernardes, né? Estamos aqui para falar sobre a 5ª Mostra PUC.
terrível, gente. Eu só falava isso e era um ó, né? Aí até a gente descobrir, né, que falar também é maravilhoso, ou a gente muda a nossa crença e a gente entende que não tem certo e errado, ou a gente vai passar a vida inteira condicionado naquele probleminha, naquele negócio de eu sou e eu não sou. Foi mais ou menos o exemplo, gente? Beleza? Então tá. Então vou dar uma dica para vocês que querem começar a fazer o processo, né? A primeira coisa que vocês podem fazer, a Joana, ela escreve a obra dela, psicológica, fazendo exatamente isso, tá? Ela escreve 2 livros, mel na chupeta, ó, entendeu? Que até a criança de 4 anos lê. Não lê porque ela não está alfabetizada completamente para ler Joana, né? Acho que nem a gente, porque ela tem umas palavras difíceis. Nada que um dicionário não resolva, né? Ela escreve 2 livrinhos básicos que vão falar sobre ideias que têm que ser modificadas. Um é Jesus e a Atualidade, que é muito fino mesmo, e o outro é o Homem Integral. Esse é do mal, tá, gente? Esse livro aqui, ela vai começar a questionar os seus valores disso, por exemplo, sucesso. Vamos supor que eu tenho um filho, tá? E meu filho não sabe o que quer fazer da vida. Aí eu começo a falar pro meu filho assim, olha, meu filho, mas você tem que ser alguém. Você tem que ser, né? Você tem que ir para o mundo, você tem que ter trabalho, você tem que ter isso. Não estou falando que você tem que chegar para o seu filho e falar assim, seja uma beba, mas uma beba feliz. Não, ele realmente tem que arrumar alguma coisa que ele goste para se sustentar. Só que a partir do momento que eu coloco numa condição nele que ser alguém é ter uma profissão e ganhar dinheiro, que raio de valor existencial é o que eu tenho? Que ele depende do trabalho dele para ser alguém, é um valor extremamente material. E, cara, e aí começa. Aí a pessoa vai, às vezes, para terapia. Ai, que meu filho não sabe o que quer, eu estou sofrendo. Senhora, temos que trabalhar isso, né? Porque o que acontece aí, né? Traz seu filho, não. Então a gente começa a fazer todo um processo. Mas, muitas das vezes, existem crenças na cabeça. Vou dar um exemplo de uma crença que aconteceu uma vez na minha casa. O meu avô, ele é uma pessoa que ele dá tchau de mão fechada, né? Ele guarda, gente, moedas que nunca foram trocadas na vida. Ele tem 2 tonéis, assim, de moedas, né? Oi? Do século passado que ele não quis trocar. Né? Mas são 2 negócios assim imensos, né? Aí ele fala, que eu guardo aqui. Ele guarda fita de videocassete, ele tem um quartinho que a gente fala, acumulador, né? Mas é ótimo que ele faz as coisas dele lá, numa boa. Só que ele sempre foi assim. Então a Havaiana arrebentou, remenda. Que ele fazia uma Havaiana MacGyver ali, meu bem. E a Havaiana durava mais 10 anos, entendeu? E era assim, tinha que fazer esse negócio. Beleza, mas ele era uma pessoa muito, muito boa no sentido dele ajudava muitos filhos. Ele queria que os filhos sempre fossem para frente. E aí, meu pai, né, ele é pai do meu pai, uma vez a gente morando em casa, meu irmão já tem, né, os seus 31 anos de idade, tá namorando, gente, desculpa, tá? Mas é lindo, porque é meu irmão, né? Maravilhoso e tal, não sei o quê. E aí meu pai pagando umas coisas para ele, um dia eu olhei para ele e falei, pai, o Marcelo trabalha, ele tem um salário pouco maior que o seu, né? Sim. Por que você está fazendo isso? Porque ele mora comigo, eu tenho que ajudar, porque é um negócio que eu aprendi desde família, que não sei o que lá. Morrendo por isso. Não consegue mudar uma crença. Porque, para ele, não ajudar é ser um mau pai. Então, outras crenças que a gente tem que mudar. O que é ser uma boa mãe? O que é ser um mau pai? O que, né, ou um bom pai? O que é ser um bom filho? Uma boa filha? O que é ser um bom trabalhador? Um mau trabalhador? Um bom funcionário? Um mau funcionário? E são coisas pequenas. Por que eu estou dando esses exemplos aqui pra gente? Porque a gente não para pensar nessas coisas pequenas. Entendeu? Às vezes a gente vai muito pro, maravilhoso, autoconhecimento, mas as pequenas coisas a gente não para. O que é ser um bom aluno? Vou dar um exemplo ótimo hoje, de uma menina que quer fazer psicologia. Ela odeia, como qualquer pessoa que faz psicologia, qualquer coisa de exóticas. Exóticas é nada que seja de humanas, tá, gente? Até biologia, geografia não. Só aquela parte dos bois, do êxodo, que a gente não gosta muito, entendeu? Mas, por exemplo, matemática, química, a gente tem um pequeno ódio sobre isso, a gente realmente não entende, e isso é árabe pra gente, né? As pessoas que são de exatas estão me olhando assim. Coitada, né, gente? É quase isso, tá? E aí ela chegou e falou assim, porque eu tô com um problema que eu vou ficar de recuperação, tal, nas minhas matérias e não sei o quê. Eu falei, mas assim, não, mas minha mãe fala que eu tenho que tirar 8. Eu falei, mas tua mãe tem algum problema? Qual é a média? 6. Eu tenho que tirar 6 pra você passar.
Nas outras que você tem que saber mais, que você vai tirar a outra média. Não, mas é porque, eu não sei o quê. E aí ela começa, não, porque minha mãe acha que eu tenho que tirar uma nota boa, porque eu tenho que fazer. Ah, sua mãe é sua mãe, você é você. Não, mas ela vai ficar brigando comigo até o dia que ela cansar. Quero entender que isso, você não vai... Gente, porque é um absurdo a gente achar que, por exemplo, uma prova de alguma coisa atesta a sua inteligência. Ela pode atestar se você sabe do assunto ou não. Mas a sua capacidade, ela não faz isso. Quem aqui é DTH? Pode levantar a mão. Olha lá, isso, gente. A gente tem um pequeno probleminha de fazer o quê? Ah lá, foco, né, gente? Foco. Ah lá, o último levantava lá atrás, que é o mais DDA ainda, né? Tiago, levanta aqui. Tá ótimo, né? Super te entendo, também sou assim, né? Ou é pisciano. É pisciano. Né? Também, ah lá, tá vendo? A gente é pisciano com DTH, gente, que desiste, tá? Desiste, que a gente é muito assim, entendeu? Tem que trocar uma lâmpada, a gente pergunta, que lâmpada? Entendeu? É maravilhoso. Então, assim, aí você pega uma pessoa que tem a atenção difusa e bota ela para fazer uma coisa que é focada. Bota o oceano num copinho. Aí ela fica pensando que ela não é o quê? Focada, competente. Aí quando ela vai para a escola, ela acha que ela não é o quê? Inteligente e competente. Aí ela faz o quê? Começa a se boicotar. Ela cria uma maior capacidade de perder a atenção. Ela vai criando todo um caminho, entendeu? Para fazer com que aquele mito pessoal dela seja real. É igual a pessoa, por exemplo, que sofreu um abandono na infância. Ah, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, sei lá, não sou órfão, sei lá, tá? A pessoa cria uma série de situação inconsciente para se tornar uma pessoa o quê? Abandonável. Mas aí eu tenho que pensar, para eu poder trabalhar isso, o que é ser abandonado? O que é um abandono? Se eu falo para você que abandono é uma pessoa que não gosta de mim ir embora, eu não estou sendo abandonado. Né? Foi tarde, né, senhora? Obrigada pela participação na minha vida, está aqui o seu diploma, tchau e beijo, né? Assim, mas aí a pessoa, mas aí eu estou ofendido. O que é ser ofendido? Quando a gente é ofendido é porque fala de alguma coisa que a gente não sabe sobre nós próprios. Então, vocês estão percebendo esses pequenos conceitos? Eles têm que ser mudados. Se a gente não mudar esses pequenos conceitos, a terapia ela fica travada. O processo de autoconhecimento trava. Porque muito do processo de autoconhecimento são crenças e valores. Aliás, assim, 90% do processo de autoconhecimento é crenças e valores. Ou seja, é o que você aprendeu, é o que você pensa que sabe, é como você olha para o mundo, como você olha para o outro e como você olha para si mesmo. Foi? E a gente então trabalha crenças. Então, esses livros da Joana, que são os primeiros, ela vem trabalhando exatamente isso. Ela vem falando sobre crenças. Então, ela vai falar, por exemplo, sobre o homem primeiro. E ela fala sobre o afã que a gente vive na sociedade, porque as pessoas têm que ter mestrado, doutorado, pós e... o que mais depois que vem isso? NASA, entendeu? Tem que ter, sei lá, tem que ser o criador do iPhone. Você quer ser cientista, tem que ser um Einstein. Depois de Einstein, tem um nível a mais que você tem que ser, entendeu? Então, assim, é surreal. E a pessoa acha que realmente aquilo atesta a vida dela. Ela passa a vida inteira gastando tempo em ter coisas que deem segurança para ela, ao invés de ser. Então, ser e ter é diferente. Assim como estar e ser também é diferente. E isso, gente, é uma coisa que a gente tem que pensar. Qual é a diferença entre estar e ser? Eu estou ansioso. Agora, essa pessoa que está ansiosa confunde estar com eu sou ansioso, o que acontece com essa pessoa? Ela vai ser um periquito, né? Um periquito irritado, ela vai ser, sei lá, um mosquito elétrico, ela vai ser uma pessoa a vida inteira que vai tentar ser calma. Só que quanto mais você tenta ser uma coisa que você quer esconder de você mesmo que você é, mais essa coisa te aumenta. Exemplo, quando você acha que você é uma pessoa que não é querida pelos outros, você chega e parece um pulo adestrado nos seus amigos, né? Fica lá fazendo passa pela corda, né? Passa pela aro de fogo, fica babando ovo, não sei o quê. Aí você se torna uma pessoa o quê, gente? Chata. Aí realmente as pessoas não vão querer ou não vão gostar de você. Então aquilo que eu penso, estão entendendo, gente? Vai começar a se realizar. Então a mudança do nosso mito interior começa com mudar a crença. Crença do tipo, eu aprendi desde pequeno que ser egoísta é errado. Amigo, para e pensa. Pare e pensa o que é ser egoísta, pare e pensa, né, como é que você aprendeu isso, qual é o olhar do outro, qual é a crença, vai filosofar. Então o Espiritismo começa muito com isso. Quando você lê o Livro dos Espíritos, ele é um livro
chato, tá? É um pouco chato, tem uma pessoa que gosta, que a pessoa é inédita. Eu não gosto porque eu acho que Kardec tinha que escrever, tinha que ser reatualizado, assim, né? Por exemplo, fazer uma coisa moderna, entendeu? Escrever uma coisa moderna, né? Uma linguagem que você pega e fala, pô, maneirão, Kardec, você, né? Pegar aquelas mensagens dos espíritos e escrever na linguagem que a gente entenda, né? Porque ele fala, vós não sois, vós não, tu não é, meu filho, entendeu? Você não é, maluquinho, está errado, entendeu? Pô, cara, para de pensar isso. Ia ficar mais uma coisa, a gente podia fazer isso, né, gente? Esses jovens aí podiam escrever livros para os jovens, numa linguagem normal. Tá, gente? Igual traduzir Joana. Vou traduzir Joana para uma linguagem acessível. Não vão escrever mais. Corroboram-se aos golpes de camartelos das tradições ultramontanas. Eu vou escrever. A tradição está caindo, maluco. Entenda isso. Ponto. Entendeu? Exatamente. A tradição está indo pro ralo. Pronto. Era só falar assim que a gente entendia, né? Mas não. Tem que falar com... né? Tá bom então, Joana, me aguarde. Porque quando eu morrer, que ela estiver encarnada, eu vou psicografar um negócio para ela também. Vou escrever aquelas palavras bem difíceis, mas é capaz dela saber, né, gente? Então eu vou escrever na palavra normal, vou escrever, né? Sabe o que a Joana já falou? Exatamente, a Joana já falou assim, que a gente não sabe falar. Quer ver? Olha como é que a gente sabe falar. Acabei de dar esse exemplo. Você vai pegar seu filho está fazendo um negócio, você fala para ele assim, para de ser chato. O que você está falando para ele? Que ele é chato. Ao invés de você falar assim para ele, você está sendo chato. Olha a diferença. Você está sendo chato significa que no momento você está o quê? Insuportável, né? Mas você não é ad eterno insuportável. E a palavra, e isso aí vem Lacan, e aí vem Joana falando, quando a Joana bota aquelas palavras estranhas, é porque o que ela quer dizer é exatamente aquilo que a palavra estranha está dizendo, né? E a gente não sabe falar, e porque a gente não sabe falar e também não sabe escutar, a gente vai adquirindo essas crenças e valores completamente errados. Aí ela diz que ele escreve difícil para a gente ganhar cultura. Dá um tapa na tua cara, né? Praft, ganhar cultura. Foi mal aí, entendeu? Oi? Você tem que ganhar cultura, né, gente? Um dia eu fiz uma redação, quando eu estava no cursinho, com as palavras de Joana, veio umas 8 palavras circuladas, assim, para mim. Aí eu perguntei, por que está circulada? Porque não achamos no dicionário que é isso, não existe. Falei, existe. Aí eu levei o livro de Joana, só não mostrei que estava escrito Espírito Joana, né? Falei, está nesse livro aqui. Ela, é verdade, não. Que louco, né? Não sabia que existia essa palavra. Falei, existe. Mal ela sabia, ela que era do Espírito, né? Porque o Espírito, vai que o Espírito inventou, a gente não sabe, né, gente? Sei lá, né? Quando você fala, dá até né? O Espírito falou, tá bom, né? Exatamente. O Espírito é engraçadinho. Você pensa que o Espírito de luz Espírito, entendeu? Igual da pegadinha do Glu-Glu, entendeu? Igual do, né? Aí, esse outro dia, eu vou contar aqui um bafão. Ela estava psicografando lá no quarto. E aí, depois, ela acabou a psicografia, estava batendo as coisas no computador. Aí, o espírito está psicografando por ela, que eu não vou contar para vocês que é revelação no Congresso. Então, vocês têm que ir para o Congresso para revelar. Ela já contou? Eu não escutei. Então, não vou contar, porque eu não sei se pode contar, entendeu? A pessoa famous, tá? Um famous, né? Um famoso, uma pessoa que já saiu na revista, né? Não foi Brilha de Caras, que não tinha essa coisa na época. Enfim, e aí ela estava escrevendo, aí ela estava lá fazendo, daqui a pouco ela vê um vulto passando assim, né? E aí, ela começa a pensar assim, será que teriam outros espíritos aqui em casa, né? Além dela, será que a mensagem pode ser... E começou a pensar, aí o espírito olhou para ela e fez assim, ó. Ela falou, vai ver. Aí Iraci olha para a mulher que trabalha lá em casa e fala assim, ô Eva, vai ver o que tem no meu quarto. Eu não ia. Se eu soubesse que você era médium e ela fala, vai ver o que tem no meu quarto, eu não vou de jeito nenhum. Eu falei, não, vai você. Se você que vê gente morta não vai, você acha que eu vou? Tá maluco, tá louco. Aí ela foi lá, era o filho dela. Ou seja, o espírito, né? Aí o filho tomou uma bronca. Não anda aqui, porque não sei o quê, porque vai que a dona Iraci tá pelada. Aí a criança abriu um sorrisão, né? Mas aí ficou quieta, desce agora, não sei o quê. E aí você vê que o espírito é de luz, mas o espírito é cagueta, espírito X9. Tá lá a criança, espírito zoeira, né? Olha lá, ó. Entendeu? Então a gente pensa que eles são sérios, não sei o quê, eles são, mas não são muito, entendeu? Joana, às vezes, quando faz umas gracinhas, umas brincadeiras, aparece em umas horas, né, tensas. Tem aquela coisa que falam do Divaldo, que ele estava falando que a mulher, atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher.
E a Joana aparece do lado dele e pergunta no meio da palestra, por que atrás, Divaldo? Aí ele fala, tá atrás, depois do lado, aí vai na frente, vai andando, né? Joana é maravilhosa, né, gente? Você vê que espírito de luz não perde uma vírgula. Enfim, oi? Ela fala, né, todo ano, tô 95% morto. Eu tô 100, levanta e vai trabalhar. Então, é ótimo, gente. Joana é maravilhosa. Mas, enfim, ela faz esse movimento da gente mudar essas crenças. Então, eu tenho um exercício ótimo para vocês que é, tudo que você pense ao contrário. Interessante, né? Tudo que você pense ao contrário. Começando pelas coisas que você acha que são certas, boas. Começa a pensar ao contrário, começa a fazer filosofia. Entra naquele momento Sócrates, sabe? Só sei que nada sei. Tipo, porque quando você entra no Sócrates, só sei que nada sei, você se permite utilizar as coisas. Agora, enquanto você não entra nesse padrão, você fica fixo, endurecido. É aquilo, nananá. E aí, muita vida que está aqui dentro, não sai. Isso foi, gente. Perguntas, querem contar alguma coisa para alguém? Estamos na internet, quer mandar um beijo para alguém? Você tem algum recado? Não? Então, deixa eu só ver se eu peguei tudo dessa aula, porque... Oi. Então, adorei a pergunta. Aqui, como eu lido com as pessoas... com esse conhecimento que eu tenho do espiritismo, com as pessoas que não têm. Eu vou ser bem sincera, dá uma de louca, tá? Como assim dá uma de louca? É muito legal quando você é louco e o outro não, você é estranho e o outro não. É outro conceito que a gente tem que mudar, não seja normal. Os normoides são doentes que chamam a doença de saúde, tá? Então, como assim? Vou dar um exemplo para você meu, né? Eu já dei exemplo aqui, mas esse exemplo é bem legal. Eu fui numa festa de uma amiga minha que era numa boate. Aí fui eu lá na festa, né? Tudo numa boa, né? Entramos na festa, botamos aquela roupa diva, maquiagem diva, tava uma diva, né? Aí tava dançando, daqui a pouco veio uma criatura, né? Sabe aquela mosca de padaria que começa a sondar o doce? Aí eu falei, ai Deus, lá vem, né? Aí, tá com a sua cunhada, com a Paula. A Paula quase morreu nesse dia. Aí, daqui a pouco, o menino chega e fala, oi, tudo bem? Aí eu, tudo bem, sou uma pessoa simpática, né? O que eu aprendi no espiritismo? Seja cordial, amar os inimigos e outras pessoas 1000, né? Tudo bom. Qual é o seu nome? Meu nome, seu nome, Aí ele falou, onde é que você estuda? Eu falei, querido, não estudo mais há um tempo, né? Porque é um menino de estudar em algum lugar. Aí ele, eu faço engenharia na PUC, não sei o quê. Eu falei, muito legal, PUC é uma ótima faculdade, tá? Né? Você é muito bonito. Eu falei, muito obrigada, muito obrigada. Eu queria te beijar. Eu falei, não queria. Aí ele falou, não queria. Eu falei, não, o senhor não queria. Ele, não, mas eu quero. Eu falei, não, o senhor não quer, porque você não sabe se eu tenho uma herpes, se eu tenho uma mononucleose, se eu tenho um bafo, se eu tenho uma coisa no dente, entendeu? Você nunca me viu na vida. Aí ele ficou me olhando assim... Né? Aí eu falei assim, olha só, você é um menino, né, bonito, um menino que estuda num lugar legal, um menino que deve ter uma cultura. Você não tem alto valor, não, você não se ama, não, cara. Você vai escolher, bonita. Eu falei, qual que é o teu problema, cara? Se eu sou uma psicopata, se eu sou uma louca, se eu sou esquizofrênica, se eu tô começando um negócio aqui. Aí ele ficou me olhando assim, aí ele arregalou um olho desse tamanho pra mim. A Paula que tava comigo fazia assim, Porque parou, porque, né, foi o toco mais ecumênico que uma pessoa recebeu na vida. E ele ficou olhando e ele falou, aí ele tirou um cartãozinho de crédito assim do bolso, falou, fala o que você quer que eu te pago? Aí eu falei, plenitude. Aí ele, o que é isso? Eu falei, é a paz interior, é só o que eu quero. E aí ele ficou assim, qual foi o resumo da noite? O menino ficou, gente... Pois é, mas aí se eu falasse, não, eu não ia estar sendo fiel com a minha... Eu nem ia chegar e falar, não, eu sou simpática, deixa ele falar, é bom. Porque olha qual foi o final da história. No final, aí a gente com o Jô dançando, aí ele foi não sei aonde, voltava, e me cutucava, foi não sei aonde, voltava. Acabei a noite sentada numa mesa, eu os amigos dele, eu falando sobre a plenitude, a paz interior. Eles assim, bebendo, todo mundo bebendo caipivótica, né, ele já tudo doido, e eu assim, filosofando legal, né. Ai, não sei o que, nananã, assim, entendeu? Pronto, entendeu? Louca. As minhas amigas falam, sair com você é estranho. Eu falo, mas é aventureiro.
Entendeu? É legal, você se diverte, entendeu? Agora, não quer sair comigo? Não diga, entendeu? Não diga que eu não avisei depois que a água vai bater lá na sua porta, né? Por quê? Porque, gente, é de fato, sabe? O que a gente está pensando agora, em algum momento, as outras pessoas que não pensam vão ter que pensar. Então, se você pensa assim, seja você. Ah, mas meus amigos vão achar que eu sou louca. Problema deles. Você é louca? Não. E se eu sou, seja feliz, entendeu? Se é estranha, assuma que eu sou estranha, entendeu? É legal ser estranha, eu prefiro ser estranha do que ser ignorante. Então pronto, acabou, não enche meu saco, entendeu? Pronto, aí você vai ver, ninguém se afasta de você quando você é a louca sumida, entendeu? Porque é convicção interna. Porque vocês estão separadas, meninas? Ah, são irmãs, não precisam ficar separadas. Mas enfim, né? Mas seja louca, seja uma louca, convicta, que a pessoa até tem uma credibilidade pra você, entendeu? É a mesma coisa o Luiz Mário é assim também. O Luiz Mário vai fazer mercado e fica lendo aqueles livros dele maluco, entendeu? Sentado na cadeira que está vendo, 399 ele senta-se na cadeira, né, do mercado e fica lendo. É louco, entendeu? A pessoa não come um traquinas, um bis, um nada. Tá louca, entendeu? Então, assim, seja você, entendeu? Entendeu? Vou dar um exemplo, né? Quando a Iraci me ensinou muito isso, porque a minha mãe, ela vê gente morta, né? Ela vê desencarnado, o que não é uma coisa muito legal você levar, né, suas pessoas, né, seus amigos para casa e falar, ai, tudo bom? Olha, minha mãe vê gente morta, entendeu? Tipo, é meio tenso. Eu tinha um namorado que não sentava na cadeira que minha mãe sentava, porque ela fala que era a cadeira dos espíritos, e ele saía morrendo de medo, mas ele tinha que aceitar, entendeu? E como minha mãe tinha me ensinado, né, eu tinha uma mediunidade, né, quando eu era mais nova, né, que não era tão aflorada, né, nos meus 18, 17 anos, eu sentia a presença de gente do meu lado. Então, de vez em quando, estava eu e ele fazendo alguma coisa, eu falava, ih, tem alguém aqui. Aí ele olhava para mim, aonde? Aí eu, aqui no quarto. Acho que é um homem. Nossa Senhora, gente. Mas para com isso, tá me assustando. Aí o problema é seu, eu sou louca, eu vejo gente morta, I see dead people, sabe? Tipo, e é assim, amigo, aceita que dói menos, entendeu? Aceita que dói menos. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Aceita que dói menos. Seja você, não tenha vergonha de ser você, porque na hora que as pessoas precisarem, quem que elas vão buscar? Vem buscar Iraci, que faz macumba, joga búzios, entendeu? Vê gente morta, faz as coisas. Mentira, ela não joga búzios, gente. Daqui a pouco vão para atendimento fraterno querendo jogar búzios com Iraci, né? Ela não faz isso. Mas você vai perguntar para essas pessoas, entendeu? Eu prefiro ser solitária, mas real comigo mesmo, do que ter um monte de gente do meu lado e não poder ser eu mesma. Entendeu? Agora, lógico, que quando você pensar que você vai ofender a pessoa, que a pessoa vai ficar traumatizada e vai ter um pequeno AVC porque você está vendo uma pessoa morta, você não conta pra ela, entendeu? Você tenta disfarçar, faz igual assim, ela olha pra você assim, ó. Aí você já fica achando que tem alguém do lado, né? Ah lá, dá uma agonia. Era assim, ó, tem um raio-x. Eu já faço assim logo, ó. Porque se é do umbral, vai embora. Tô brincando, gente. Aí a pessoa vai começar a fazer assim também. É brincadeira. Imagina, todo mundo fazendo assim para si. Ou você começa a dispersar, você mesmo se autodispersa, entendeu? Fala, já saí, tá saindo, entendeu? Porque a coisa é tensa. A Iraci, ela é tensa. Tem uma vez, vou contar aqui rapidinho, só porque a gente está mudando de valores, foram os valores que eu tive que mudar ao longo da minha vida. Né? Eu cheguei em casa, né? Aí abri a porta, cheguei de uma festa que a Iraci, em desdobramento, foi a coisa mais terrível que aconteceu na minha vida. Ela, em desdobramento, foi na festa que eu estava, e quando eu cheguei em casa, ela me narrou a festa inteira. Ela narrou até assim, porque como é que eu vou contar a história para vocês? Eu tinha um grupo de amigos, que eles eram amigos meio fritados, né? Aquela galera que frita, e eu não sabia, porque eu era aquela menina que achava tudo inocente, né? E aí um dia eles falam assim pra mim, vamos numa festa em Niterói, vai ser uma festa muito legal, vai um monte de gente. Eu falei, vamos. Só que assim, pra eu chegar na festa, eu peguei, né? Um carro, um ônibus, um pônei, um foguete, Eu falei, cara, onde é essa festa, entendeu? E aí, assim, no meio disso tudo, me liga assim, não, vai pra festa, a festa, não sei o quê. Eu, com meus 20 e poucos anos, falei, mãe, daqui a pouco chego em casa, né? Falo, se eu morrer, a senhora vai saber, vai aparecer no jornal, porque eu sou uma pessoa que vou morrer dignamente com um escândalo. E aí, ela pegou e parou de me ligar, e eu fui pra festa, cheguei lá na festa rave. Aí, quando eu entrei na festa rave,
foi o primeiro dia que minha mediunidade acionou. Eu comecei a ver o outro lado. Então, eu vi uma coisa que não era muito legal, né? Aquela galera fritada. Eu fiquei, assim, umas 8 horas sentada num cantinho. Parecia uma autista, sabe? Só olhando para o chão, porque eu não queria ver nada, em pânico. Até meus amigos resolverem para, né, acabar a onda da fritação deles, porque eu não sabia onde eu estava, né? Para poder ir embora. Quando eu cheguei em casa mal acompanhada, óbvio. E a Iraci foi abrir a porta para mim. Em vez de ela abrir a porta e falar: oi, filha, tudo bom? Ela fez assim: ah! Aí eu, do lado da porta, fiz também: ah! E entrei para dentro de casa, porque eu não sabia o que era. E aí ela olhava para mim e falava assim: vai tomar banho, vai tomar banho. Aí eu olhava assim e falava: gente, tô suja, o que foi? Eu fiquei tão traumatizada que eu cheguei 5 horas da manhã, mas nessa hora eu já estava acordada há um tempo com esse grito, né? Eu fui tomar banho, foi uma coisa horrorosa lá. E aí ela vai lá no quarto e faz evangelho, dá evangelho, não sei o quê. Nossa, aí quando eu acabo de sair do banho, ela vira para mim e fala assim, ela fala: você nunca mais volte mal acompanhada para casa. Aí eu falei assim: dos meus amigos? Ela: não, dessa entidade que entrou com você. Aí eu: tá aqui, mãe. Pelo amor de Deus. Vai que eu durmo e encontro ele, né? Ela: você me dá dor de cabeça, eu tenho que rezar por você, cada estranho que você traz quando você volta desses lugares. Cara, eu tomei uma bronca, entendeu? Então você imagina se eu tivesse chegado em casa com uma amiga e ela dá um grito desse: eu e a menina correndo e ela fazendo as macumbas dela. Então, assim, foi complicado. Aí você é obrigado a mudar né, a visão da sua vida de que o mundo real é o mundo do outro lado e não o mundo desse lado. Esse lado é só efeito. Quando eu começo a entender isso, muda tudo. Porque eu começo a dar valores para as coisas que acontecem aqui completamente diferentes. E eu começo a ponderar certas qualidades minhas ou certas coisas que eu penso que eu sou ou que eu não sou de uma outra maneira e olhar de uma outra forma para tudo isso. Isso foi, gente. Então, assim, cai dentro de Joana, coisas que vocês podem ler que eu acho fantástico para você, internalizar. Pode ler, Joana. Não lê André Luiz, tá? Porque André Luiz, ele é muito fofo. Tá? E a gente aqui está no nível hardcore, a gente só quer espírito, tiro, pancada e bomba, entendeu? A gente só quer Joana que diz assim: você é um espírito que tem ansiedade? A gente: é perturbado, obrigado. Né? Por que faz isso? Não é bem assim. E diz que não faz assim porque esconde isso. Obrigada, senhora. Né? A gente quer pancada, né? Então, Joana, vocês podem ler Roden, vocês podem assistir às aulas do Luiz Mário. O Luiz Mário, ele é muito do mal. Né? Que o Luiz Mário, ele fala aqui umas coisas, eu tenho uma cliente que vai lá no consultório que ela fala assim, o Luiz Mário chama a gente de pateta espiritual. Né? Eu falei: chama mesmo, né? E o Luiz Mário, ele não dá trégua, ele é paft, entendeu? E a gente está na hora de fazer isso. Oi? Com carinho, porque o Luiz Mário, ele é um fofo, carinhoso. Eu casaria com ele, mas ele já é casado, entendeu? Lindo, gente. O Luiz Mário, não, ele não é bonito assim, né? Mas ele é lindo, uma pessoa maravilhosa. É o homem mais sábio que eu conheço na face da terra, entendeu? Você não pode deixar de viver sem tropeçar no Luiz Mário, pelo amor de Deus, entendeu? E então, assim, Roden, aqui tem muitas coisas de Roden, as parábolas de Jesus, que a gente vai trabalhar aqui, de Roden, a gente vai ter para eu poder entender. Eu só dei uma introdução aqui pra gente, porque a Júlia vai matar isso aqui para vocês. A gente vai falar um pouquinho, assim, mudando a análise do olhar, né? A gente vai falar da bem-aventurança, do pobre do espírito e da parábola do óbolo da viúva. Então, a Júlia, a partir de quinta que vem, vai ficar com vocês, ela vai ficar 3 quintas-feiras com vocês, tá? Gente, a Júlia é ótima, pelo amor de Deus. A Júlia é maravilhosa, a Júlia é linda, a Júlia é tudo de bom. Ela é, inclusive, mais pivitada do que eu, né? E ela ainda faz PowerPoint, o que é bem melhor, que você não fica com aquele quadro que parece que eu estou psicografando aqui dentro, entendeu? E a Júlia é ótima. Só que o problema da Júlia é que a Júlia vai falando as coisas que acontecem com a gente. Só tem uma mediunidade que é assim, onde ela vai, ela capta uma pessoa que está com um problema e fica falando a aula inteira do problema da pessoa e ela nem conhece a pessoa. E a pessoa fica assim, né? É a Júlia. A Júlia, ela é um pouco assim, né? Então, ela vai falar com vocês do pobre pelo espírito que eu falei? Foi, da bem-aventurança. Do que é ser pobre pelo espírito, que vai falar muito do que a gente está falando aqui, de você mudar a ótica do material para o espiritual, e do óbolo da viúva, ou seja, qual é o sacrifício que você tem que fazer para aprender a mudar suas crenças. Só para a gente poder entender, esse sacrifício é total. Porque para você poder mudar uma crença de uma coisa que você pensa, você tem que dizer que o oposto daquilo é válido. E isso fere a gente. Foi, gente?
Fere, mas é possível, mas é legal, mas é maravilhoso, entendeu? É isso. Deepak Chopra vocês podem ler, entendeu? Deepak é fantástico, é maravilhoso, entendeu? E fora isso, tá bom, né, gente? Tá bom, Deepak, Roden, Joana, tudo que vocês puderem ver. E livro que a gente aconselha para esse primeiro momento é O Homem Integral. Tá? Porque ele vai trabalhar muito conceito. E quem quiser acompanhar o que a Júlia vai falar, no livro Sabedoria das Parábolas, ou no Sabedoria das Parábolas, tem essas duas parábolas que ela vai falar e a explicação simbólica delas na nossa psique, ou seja, como realizar a parábola dentro de você. Foi? Gente, oi. Qual? O homem integral, ele é bem diferente. Ele é um livro que ela vai falar de capítulos, por exemplo, o ter e ser, saúde e doença, entendeu? Morte, ela vai falar sobre solidão, sobre ansiedade, sobre rotina. O melhor capítulo, quando ela fala sobre rotina, a gente morre, que ela fala assim, rotina não é fazer todo dia as mesmas coisas. Rotina é você fazer emocionalmente todos os dias da mesma forma. É você viver emocionalmente do mesmo jeito. E não você fazer as mesmas coisas. E isso muda pra gente totalmente a ideia. Então, ela vai começar a fazer esse cambiamento, né? Ela vai começar a mudar o nosso foco, o que é maravilhoso, tá? Se você não conseguir achar o livro aqui na livraria, tem na internet. Tá, gente? Tem PDF. Tá? Mas você pode adquirir também pelo iBooks, né? Pela Amazon, que também vende lá, você ajuda a Mansão do Caminho, aquelas crianças que têm que comer, né? Não tem comida, você não faz uma pirateada, né? Uma coisa meio fora do padrão. A não ser que você esteja na crise do Brasil, você vai baixar o PDF, né, gente? Que ninguém é de ferro. Mas enfim, né? Gente, pergunta, que agora é o momento que a gente vai fechar, que é o momento que a gente vai para casa comer pizza, que eu me despeço de vocês, que eu vou tirar as férias, tá, gente? Mas, ó, eu vou estar assistindo vocês. Se vocês quiserem mandar recado para mim, vocês mandem pela Júlia. Fala, Júlia, manda um beijo para Cris, que está na África. Beijo, Cris. Aí eu vou ver, entendeu? Eu não vou cuidar das crianças pobres, não, porque eu vou ver babuínos, eu vou ver leões, eu vou ver girafas, eu vou apertar lêmures, entendeu? Não, eu vou ver a sogra, na verdade, entendeu? Vou ver a sogra. A sogra, a família, mas a gente também vai fazer essa outra parte dos babuínos, entendeu? Dessa vez eu quero ver um babuíno, porque o babuíno anda solto na África, eu não vi um babuíno quando eu fui lá. Quando eu vi, tava passando correndo, nem vi, né? Nem vi, entendeu? Eu quero encontrar o babum. Oi? Eu volto dia 24, e aí na quinta-feira do dia 24, é uma terça? 20, então eu tô na... Gente, na última quinta-feira do mês, que eu não sei qual é, porque eu não sou de exóticas, eu estarei aqui, tá? Então, vocês vão contar igual criança. Contar uma Júlia, duas Júlias, três Júlias. A quarta eu volto, tá? A quarta estarei aqui, tá? E perguntem tudo, suguem a Júlia, que a Júlia é ótima. A Júlia é super didática, entendeu? E ela traz tudo explicadinho. Ela é mais organizada do que eu. Então, vocês vão ter uma aula assim, pé na chupeta. Ela é canceriana, então ela é muito fofa, entendeu? A Júlia, se ela estiver andando na rua e cair uma folha de uma árvore, ela abraça a árvore e pergunta, tá tudo bem? A gente fala, Júlia, não, Júlia. Menos, ela é muito mãezona, entendeu? Então, ela traz tudo direitinho, bonitinho, entendeu? Foi, gente. Então, vou liberar vocês para comerem pizza. Vamos fazer a nossa pray, porque hoje eu estou poliglota, tá? Pra gente poder, ir para casa. Partiu. Foi? Vamos lá, então. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de mudanças. Agradecemos a oportunidade que nós temos de poder tomar contato com os ensinamentos de Joana para que nós possamos abrir a nossa mente. E pedimos a ela que nos oriente nessa jornada, que possamos aprender a pensar tudo o que pensamos ao contrário, para aprender a quebrar dentro da gente o julgamento, a sombra e a separação que nos afaste de nós próprios. E assim, então, pedimos a ela e a Ti, Senhor, que permaneça conosco, nos orientando nessa nossa caminhada para dentro. Graças a Deus. Gente, obrigada, beijo. Até quando eu voltar.